Aqui nós estamos aqui no estúdio aqui da Rádio Vale, em Juazeiro do Norte do Brasil, com uma das personalidades do rádio FM e do rádio como um todo, um grande locutor, disc-jockey. O Fernando é um desbravador da FM na nossa região. E ele vai falar sobre ele, sobre a atividade que ele exerce, sobre o rádio FM, sobre essa paixão que ele tem pelo rádio, porque é um amante também do rádio. E o Fernando é uma personalidade e tem sua marca aqui na região. Fernando, fala aqui para todo mundo sobre você, sobre o seu trabalho, sobre Juazeiro. Bom, quero dizer para vocês aí que estão nos vendo, né, é que eu quero começar dizendo que eu sou de Juazeiro do Norte, natural aqui de Juazeiro, nascido e criado aqui na cidade, né. Meu pai, também um homem de rádio, o Francisco de Assis Ferreira Lopes, conhecido como Escurinho. Ele que, dos primórdios do rádio, na Rádio Iracema, ele fez muito sucesso com um quadro chamado Chechel e Cajarana, que fez um sucesso muito grande aqui no Cariri, né? E foi através do meu pai, o Escurinho, que eu comecei a trabalhar no rádio, na Rádio Iracema, em 1978, quando eu tinha 15 anos de idade, né? Na época, tinha um primo meu, que também é radialista, o Nadir Martins, que foi trabalhar lá na parte de... Naquela época chamava-se de office boy, né? Contínuo, então fazia limpeza, tal, aquela função toda. Aí assim, eu com meus 15 anos, né, tremendo, aquela coisa, querendo ir trabalhar tal, mas precisava bastante, e eu fui trabalhar na Rádio Iracema, onde funcionava também o Big Banco, um banco na parte de baixo, no meio Rádio Progresso, e no andar superior a Rádio Iracema em 1978. E foi assim que eu comecei, né, nessa parte, né, como office boy. Depois me despertou aquele interesse de aprender a operar, a mexer com os equipamentos e tal. A galera foi me ensinando, na época a direção do finado saudosíssimo Coelho Alves, né, que era o diretor da rádio, e eu comecei a operar. E assim foi. Depois a Rádio Iracema se mudou ali para a rua São Paulo, esquina com a rua São Luís, né, onde ainda hoje tem um prédio lá. E nós fomos para lá, eu acho que em 1982, e foi onde eu comecei a fazer locução em rádio, né? Meu pai fazia um horário de manhãzinha, que era o Bom Dia Juventude, e ele, por problema de saúde, não pôde fazer, perguntou se dava para quebrar um galho, para colocar uma música, e assim eu fui me enxeri e fui trabalhar lá, fazer esse horário que eu já trabalhava lá, e fui fazer o horário dele pela manhãzinha cedo, que era de 5 da manhã às 7, né? E o engraçado da história é que não tinha operador, eu era o operador dele, no caso, mas como é que fazia? Não tinha operador. Tinha que ter alguém, não tinha ninguém para operar. E eu ficava fazendo, como o estúdio era colado com a mesa de som, era só uma divisória, eu colocava a música, deixava aquele que chama na linguagem de rádio o buraco, e eu corria para ler os textos, deixava lá e voltava para a mesa. Só que um dia eu tive uma ideia, o microfone estava lá, eu pensei, poxa, por que não eu trazer o microfone para a mesa e ficar fazendo as duas coisas? Foi aí que eu comecei, né? Eu acho que eu fui um dos pioneiros a fazer aqui no Cariri essa coisa de operar e fazer a locução ao mesmo tempo. E eu comecei a fazer. E o diretor, o finado Coelho, ele ouvia a rádio, ele era muito rigoroso, ouvia qualquer coisa, ele estava ligado. Certo dia ele entrou pisando macio, e quando eu menos espero, estava ele em pé na porta, olhou e disse: muito bem, gostei. Estava em casa achando que tinha alguém operando para você, e agora eu estou percebendo, rapaz, gostei da ideia, continue fazendo. Quer dizer, foi aí que eu comecei a fazer as duas coisas. Depois, trabalhando lá, aí comecei a fazer um horário que era um programa, como eu diria na época, era um programa brega, falando ao coração. Só Bartol Galena, Batista, Genival Santos e por aí vai, Valdir Sorino, que era do horário do Bosco Alves. Adoecia, qualquer coisa, estava eu lá, como diria o outro, tapando o buraco, né? Então, fiz. Quando eu estava lá, surgiu a ideia da primeira rádio FM em Juazeiro, que foi uma ideia do Cícero Antônio, filho de Coelho Alves, né? Que a gente chama de Tonho. E quando eu trabalhava lá, contigo, ele chegou para mim e disse: olha, você vai ser o primeiro funcionário dessa FM. Eu não sabia nem o que era FM. Mas tinha a rádio Patamuté FM em Cajazeiras, que eu comecei a ouvi-la através de alguns devem lembrar do TKR, um toca-fita muito antigo, mas muito bom, que a gente conseguia captar a rádio lá de Cajazeiras. Eu comecei a ouvir, achei aquilo interessante, as vozes dos locutores, era tudo gravado que vinha da Transamérica lá, mas eu não entendi como aquela hora saia tudo certinho e tal. E eu fui para a Rádio Transcariri, que hoje é a Rádio Tempo, fui trabalhar na Rádio Transcariri como primeiro funcionário, né? Na época, na direção comercial, Daniel Walker, que é professor, direção artística Cícero Antônio e Coelho Alves, e tinha o Silva Lima, um dos proprietários também da rádio.
E foi aí que a rádio entrou em fase de teste, ainda no mês de março. Naquela época, a rádio teria que ficar um período de 30 dias em fase de teste, né, de experiência. Então eu fui o primeiro contratado, depois, por meu intermédio, indicação minha, o saudosíssimo Roberto Santana, que foi trabalhar como operador, e o Afonso, também de saudosa memória, que foi ser operador. E aí eu comecei. Isso, início do FM, né? Rádio Transcariri. Mais ou menos no 1985, 86, por aí, surgiu uma brincadeira no estúdio. O locutor foi gravar um comercial e o cara estava se atrapalhando muito, né? Errava, pega, gostoso. E eu, num tom de brincadeira, disse: vou dar esse texto aqui que eu vou gravar. E aqui, solta a música. E de primeira eu fiz. Aí o diretor ele disse: rapaz, você leva a gente pra coisa. Vamos fazer o seguinte: a partir de agora, você vai ter um horário, vai ser de 10 à meia-noite. O programa chamava-se Good Times, só músicas internacionais, né? Era um programa só de flash, Good Times, só música internacional. E assim eu comecei de 10 à meia-noite, e assim fiquei. Depois passei para o horário da manhã. Entrou um diretor novo, me ouviu e disse: gostei muito da sua voz e tal, só que eu queria alegria. Mas naquela época, Augusto, o rádio, ele era muito fechado, né? Você não brincava, não poderia dizer coisas que eu digo hoje, que muitos dizem. Ninguém podia dizer que não pegava bem. Tanto tem um episódio engraçado envolvendo o Monsenhor Murilo. Eu entrei no ar um dia, estava lá fazendo hora de manhã, e o Roberto entrou e eu disse assim: tá chegando aqui um peidão. Aí no outro dia o Padre Murilo ligou. Aí o diretor disse: o Padre Murilo ligou, reclamou que você disse um palavrão no ar. Eu disse: amanhã eu vou dizer outro. Não diga isso não. Vou dizer outro. Outro dia eu disse outro palavrão. Coisa boba. Aí o Padre Murilo ligou e disse: tem jeito pra esse rapaz não. Esquece, pronto, deixa pra lá. E assim começou. E eu estive em Fortaleza. Foi aí que realmente eu comecei a aprender. Eu fui a Fortaleza e conheci nomes grandes do rádio, como Glériston Oliveira. Conheci o Tom Cavalcante pessoalmente, que trabalhava na Rádio Cidade AM de Fortaleza, que era, à época, uma das maiores audiências de Fortaleza, era o Tom Cavalcante. Rapaz, eu fui para o estúdio, o Jonathan, que é de Juazeiro, disse: vamos ali no estúdio para conhecer um cara que é fora de série. E ficamos no estúdio, ele lá, aquela coisa toda, eu fiquei empolgado, poxa, que bacana demais, né? Conversei com o Glériston Oliveira, que entrava no ar, aquele pique, aquela coisa toda, e eu dizia: Glériston, mas, porra, cara, tu tá chegando da balada, tô vendo que tu tá cansado, e tu nesse ritmo. Ele disse: olha, esqueça os problemas de casa, quando você entra aqui você tem que se concentrar e ver que a partir daquele momento você não é mais o cidadão, você é o profissional. Esqueça tudo e entre na pancada, no ritmo, e é isso aí. E mais, rádio, se você quiser algum futuro, é comunicação e não locução. Locutor tem toda esquina, comunicador é outra história. Então, fale a linguagem das pessoas e tal. E foi me dando dicas e dicas, e aquilo foi... achei interessante. Quando cheguei, voltei para Juazeiro, isso final dos anos 80, 88, comecei devagarinho imprimindo a minha marca e diziam uma sacanagem dali, outra dali e tal. Hoje é normal eu encontrar com pessoas de idade, senhoras, eu tenho ouvintes com 80 anos que me dizem assim: hoje o programa não prestou. E eu: por quê? Você não disse nenhuma palavra, não disse nada, então o programa não foi legal. Então eu imprimi, como estava conversando com o Augusto, a questão da notícia, que é uma marca que eu tenho desde os anos 80, final dos anos 80, que é trazer a informação, a curiosidade, brincar em cima quando a notícia cabe, a brincadeira. Se a notícia é séria, eu não vou brincar, mas se a notícia cabe uma brincadeira, como eu fiz agora com o Adriano, que é jogador do Corinthians, eu faço a brincadeira e vou passando, como hoje no programa eu tenho horóscopo, sorteio de brindes, a informação, a crítica, mas sempre procurando uma linguagem bem coloquial, né? Assim, aquela coisa descontraída, falar a linguagem do povo, né? Muitas vezes até propositadamente eu cometo erros de português, como eu digo na brincadeira, não perda, né? Ou então nós vai, tudo isso aí tentando me aproximar ao máximo do povão, já que a nossa rádio aqui é uma emissora voltada para o povão, uma rádio popular, né? Que toca forró, pagode, Bahia, sertanejo. Hoje, no programa, por exemplo, eu recebo pedidos de todos os estilos. De repente alguém me pede uma Bethânia, eu toco. Me pede um gênio Zezé de Camargo Luciano, a gente toca. Um pagode. Não tem mais essa fronteira.
pandemia, né? Que no começo do rádio a gente tinha muito aquela coisa, não, só toca isso, ou só toca aquilo, isso daqui é feio, não cola. Hoje o ouvinte diz, não, eu quero ouvir essa música, porque, por exemplo, hoje a internet, o Estado nos dá a possibilidade de a gente curtir o que a gente quiser. A gente não fica mais preso a ficar amarrado e dizer, não, aqui eu sou obrigado a curtir só isso aqui, não, cara, não, eu quero curtir isso aqui, eu vou para a internet. Então hoje, nós do rádio estamos travando uma briga, não com a televisão, mas com a internet, né? Porque as gerações novas hoje estão muito presas à internet. E é compreensível, porque na nossa juventude, na minha, eu dizer o pessoal que eu estou com 49 anos, viu? Então, o pessoal da nossa geração, a gente curtiu o quê? Televisão, né? Fantástico, as novelas, Chacrinha e por aí vai. Hoje o jovem está muito fixado na internet. Então hoje, se tem uma ferramenta poderosíssima e que a gente tem que estar antenado e reconhecer, é a internet. Então hoje o rádio, a gente está brigando com a internet. O que é que a gente faz? Já que a internet tirar a atenção do jovem é muito difícil, porque o jovem ele quer aquela coisa ali e tal, a gente trabalha um pouquinho mais o pessoal maduro, de 30, de 40, de 50, que não tem tanta afinidade com a internet, não tem aquela coisa, o jovem não, ele está mais interessado no Orkut, Facebook. No Facebook e por aí vai. A gente tem um pouco de resistência, eu confesso que eu tenho uma certa resistência a me comunicar através da internet, mas não resisto no que diz respeito a ter informação, né? Saber o que está acontecendo, estou todo dia ligado, vou lá na internet, o Jornal Globo, não sei o que, eu quero saber o que está acontecendo para que eu possa passar a informação para o ouvinte que está no sítio, aquele ouvinte que não tem computador, que está em casa, que está no carro, que está querendo saber o que está acontecendo. Então, pintou a notícia quentinha ali, pode ser de qualquer, eu estou lá, pego e passo essa informação para o ouvinte. Outra coisa que a gente fala aqui, falando com o Augusto, é com relação, criou-se uma coisa que eu me divido muito, com relação à aparência. As pessoas que estão nos ouvindo, isso é normal. Elas criam uma imagem daquele apresentador. Quando você ouve, você está no rádio, no seu carro, você liga o rádio e ouve um cantor, você automaticamente cria a imagem, esse cara é bonito, é feio, é alto, é magro, eu não sei o quê. Isso é do ser humano, isso é normal. Eu fiz muito isso. Aconteceu inclusive com locutores que eu fui a Fortaleza, achava que o cara tinha 2 metros de altura, o cara tinha 1,5 metro. Vi locutores que eu ouvi desse cara deve ter 1,5 metro, o cara tinha 2 metros de altura, então totalmente o inverso, né? E comigo é engraçado que por mais que eu tente dizer como eu sou na realidade, as pessoas não querem acreditar. Elas não, ele está brincando, ele não é assim, ele tem 2 metros de altura, tem olhos claros, ele é louro, não é? Mas isso começou, Augusto, de uma brincadeira que eu fiz em 1992, mais ou menos, ainda estava na Rádio Tempo, Transcariri, não é? Pois é. Aí um ouvinte me ligou e disse assim, Fernando, como é o seu jeito? Eu disse, olha, sou baixinho, pretinho, barrigudinho, tal. Ela disse, não, você está com sacanagem, você não é assim. Não, eu quero a realidade, como você é. Aí eu disse, me aguarde que eu vou dizer no ar como eu sou. Foi a partir daí que começou a história. Eu disse, olha, eu tenho 1,95 m, eu tenho olhos claros e pintei um quadro completamente diferente. E aí as pessoas passaram a acreditar que era aquilo mesmo. E hoje eu tenho dificuldade em desfazer isso. Quando elas vêm aqui, é que elas dizem, realmente é. Quando elas falam comigo, e às vezes até falando, não, mas você é o Fernando mesmo. Eu digo, sou eu sou o Fernando. Não, mas você não disse que eu disse, não, ali é uma brincadeira, as pessoas levam a sério e tem essa dificuldade em desassociar a voz do locutor. Então criou-se aquela coisa de que se tem a voz bonita, é alto, é bonito. Se tem a voz feia, é feia. Isso é comum, isso acontece no Brasil inteiro com locutores, né? A locutora que tem 40, 50, mas tem uma voz jovem, o ouvinte pensa que ela é jovem. Ou às vezes ela é jovem, mas tem uma voz adulta, então aquela coisa. Também com relação às minhas brincadeiras, as pessoas ficam sempre perguntando se eu fico dando cambalhotas, rindo, pulando o tempo. Não, eu tenho os meus momentos de seriedade como qualquer outra pessoa, né? É como uma personagem, como você vê um Tom Cavalcante, o Chico Anísio, tem o ator que tem seu personagem, mas eu tenho os meus momentos de tristeza, de decepção, de euforia, normal, como qualquer outra pessoa. Não tem essa coisa o locutor não é diferente do ser humano, da pessoa. Agora, o que eu aprendi que não importa os meus problemas. Eu tenho que, na hora que eu entro no ar, eu respiro ali durante alguns segundos e digo, a partir de agora, se está com problema, esqueça, faça o seu horário, ou então não faça. Se for para fazer, para levar a minha tristeza, as minhas mágoas, decepções, ou até, como diria, frustração e negativismo para o ouvinte, é melhor não entrar no ar, né? Mas, no geral, eu sou bastante positivo, acredito muito na vida,
né? Eu acredito muito em Deus, não tenho partido religioso, mas eu creio no Criador, aquele que criou o universo e que rege tudo, mas que eu não tenho nenhuma sigla religiosa, né? E eu acho que a religião, cada pessoa tem a sua. Hoje eu vejo aí, por exemplo, trabalhos que são realizados por várias igrejas evangélicas com relação a tirar o jovem da droga. Quando eu vejo um jovem convertido, eu acho válido demais, né? Eu tenho um filho que é evangélico, frequenta a igreja, toca na banda, e eu acho isso ótimo, porque alguns sabem que quando nós éramos jovens, a nossa droga era um refrigerante, como dizia Reginaldo Rossi, era uma Cuba Libre, né? Que era. Hoje não, tem droga pesada oferecida da porta da escola, no nosso tempo não tinha. Então quando você tem um jovem que vai para uma religião, eu acho isso super positivo. Desse lado, sabe, eu acho bacana o trabalho que é realizado por várias religiões. Mas eu quero dizer que eu não acredito na força superior de Deus. Mas nos grupos religiosos, eu tenho pessoas muito boas na igreja católica, no espiritismo, na igreja do candomblé. A gente tem que respeitar pastores, padres, líderes espirituais como a Madre Teresa, Irmã Dulce de saudosa memória, uma das mulheres mais admiráveis do mundo, o saudoso Chico Xavier, o Padre Cícero Romão Batista, que a gente deve tudo aqui no ar. Eu sempre que eu entro, eu faço questão de frisar: Rádio Vale FM, Juazeiro do Padre Cícero, porque a nossa região deve ir muito ao Padre Cícero. Juazeiro, Crato, apesar de a gente perceber de algumas pessoas que ficam naquela resistência boba, porque o Padre Cícero nasceu no Crato e fundou o Juazeiro, fica essa implicância. Eu acho que isso não vale. O Juazeiro, ele não é, aliás, o Padre Cícero não é só do Juazeiro, ele é do Juazeiro, ele é de Crato. O Padre Cícero é do Cariri. O Cariri deve ir muito ao Padre Cícero, tem um respeito muito grande por aquele velhinho, por aquela estátua lá no horto. E quando eu chego nas cidades, é engraçado que alguém chega assim: você é de onde? Eu sou de Juazeiro. O cara fica assim, do Padre Cícero. Juazeiro do Padre Cícero. Quer dizer, é uma referência. Isso é bom, né? E Augusto sabe, Juazeiro está crescendo muito, né? Ultimamente, Juazeiro, quem está fora de Juazeiro, está morando às vezes em outro país, foi há 10, 15 anos atrás, ao voltar para a terrinha, você vai tomar um susto, porque isso aqui cresceu muito, né? Carros e motos, qualidade de vida melhorou muito, isso é bom demais. Antigamente, Augusto sabe que a sobrevivência das pessoas era um negócio difícil, né, Augusto? As pessoas para arranjar um trabalho hoje não, pode não ter emprego de carteira assinada, mas trabalho tem. Você pode estar o cara vendendo espetinho, está lavando a moto, está fazendo aquilo, outro. Juazeiro hoje é um canteiro de obras, muito trabalho, muita animação, diversão, muitas faculdades vindo para cá, grandes empreendimentos, né, como lojas, como supermercados, faculdades, hospitais. Então eu tenho um orgulho muito grande de pertencer à região do Cariri. Eu estou falando para vocês, e essa está aí um pouco da minha história. Eu, Francisco Fernando Martins Lopes, Fernando Martins, aqui da rádio Vale FM, de Juazeiro do Padre Cícero, se possível, para o mundo. Valeu demais. Alguma coisa mais, Augusto? Valeu, Fernando. É um registro maravilhoso que vai ficar agora para a história do rádio, a história da cidade, dessa personalidade que é verdadeiro pessoalmente e verdadeiro ao seu microfone. Este é o Fernando Martins também, que se apresenta no rádio. Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Augusto.